Oi gente, meu nome é Alex da Costa, eu sou da Todo Capaz do Senhor. Estamos aqui de volta aqui com a nossa página, a sua igreja, né, para poder aí esclarecer dúvidas que vocês têm, vídeos que você vê sobre temas, né, bíblicos, igreja, pregações. Você pode estar mandando pra gente um link aí no nosso e-mail, né, que vai aparecer aí debaixo, e perguntando, isso tem a ver com a palavra de Deus? E a gente vai estar postando um vídeo, comentando o vídeo, comentando a palavra, comentando o comentário que você mandar pra gente. Então não esqueça, hoje a gente vai falar um tema muito interessante, porque é uma coisa que em algumas igrejas é mais frequente acontecer, sobre o diabo, né? Ele é o inimigo das nossas almas. E o que acontece assim, hoje nós vamos mostrar um vídeo sobre o diabo pregando no altar, pregando, dando a palavra, e ele profetizando. E o que será que quer dizer tudo isso, né? Será que pode, não pode? Será que Deus acha de tudo isso? E que caminho isso vai levar, né? Vamos ler aqui em Gênesis 3 sobre Adão e Eva, né? Que foram os primeiros nas escrituras a ser enganados pela serpente, que é o diabo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: assim disse Deus, não comereis de toda a árvore. Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dela nem do seu fruto, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerão, porque Deus sabe que o dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou dela do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém. Então você vê bem que o diabo, ele tem uma astúcia muito grande. Ele vem enrolando num papo ali: não, vocês não podem comer da árvore. E a mulher disse: não, a gente pode comer, a gente não pode comer daquela que está ali, porque Deus disse que nós iríamos morrer. Ele disse: não, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. E ali ela jogou, vamos supor, como Deus passeava com Adão e Eva, jogou assim uma proposta muito interessante para eles, aos olhos. Só que eles esqueceram o que? Da desobediência a Deus. Por quê? Quando a gente começa a ouvir a voz de Satanás, a gente começa a ouvir a voz do diabo, ele vem para fazer o que? Propostas aparentemente boas. Porque foi assim que ele fez com Jesus. O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E ele ali começou a fazer o que? Propostas boas para Jesus, que aliviaria o sofrimento dele, a fome, já ter glória e todas as riquezas. Então, o diabo, ele tem para oferecer para cada um de nós. Se a gente der ouvido para ele, ele tem um caminho muito mais fácil, um caminho muito mais aberto, uma porta muito mais larga. Mas o que Deus vê além dessa proposta? O que Deus vê além da palavra que Satanás joga para as pessoas? Porque é muito fácil você ouvir Satanás e você dá brecha para ele. Aí, mais continuando aqui, diz o que eles comeram. Deus veio passear com eles, percebeu o erro e disseram: por que vocês foram comer? O homem jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente, Deus amaldiçoou e expulsou eles daquela bênção de vida. Então, às vezes o que você mal sabe, mas o seu caminho está sendo levado a dar valor ao que Satanás fala. E para não colocar o vídeo, você vai ver o diabo pregando, o povo concordando, e de repente ele diz que eles vão para o inferno. E aí as pessoas se... Satanás, eles falando toda a verdade, para eles era verdade. E de repente Satanás declarando que todos vão para o inferno. E aí eles ficam assim abismados, fala da palavra e ainda profetiza eles no inferno. E o que a gente tem que tomar cuidado é que Jesus está voltando
E a palavra está se cumprindo toda, né? E diz também na palavra que Satanás vai congregar as pessoas. Então a gente vai ler aqui em Atos 13:10. Você pode pegar a sua Bíblia rapidinho, se você quiser acompanhar, mas eu prefiro que você pegue a sua Bíblia para você ir marcando, porque nós falamos tudo aqui baseado na palavra. Eu vou colocar o vídeo depois e nós vamos procurar na palavra. E um pastor, ele diz um comentário, e eu peço, vocês forem pastor, você conhece pastor, me ajudem, porque eu procurei, eu não achei a palavra que o pastor disse, e eu queria que, né, a gente procurasse aí para saber realmente onde está escrito, né? 13:10 diz assim, ó: o filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás em perturbar os retos caminhos do Senhor. Então, você pode ver aqui em Atos, onde é declarado o seguinte, que Satanás, o diabo, ele não cessa em perturbar os caminhos retos. Não cessa. É como se for o quê? Uma perseguição. Sem cessar. Então o que acontece? Existem vários vídeos. Você pode ver, eu peguei apenas um. Entendeu? O demônio manifesta numa igreja, fala mal da outra. E manifesta na outra, fala mal da outra. Manifesta da outra, fala mal da outra. E o que acontece é que pastores sem sabedoria de Deus, eles ficam ali alimentando Satanás e fazendo com que o povo escute a voz do diabo. Infelizmente, o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia é uma guerra pessoal, né? É uma guerra pessoal, e quem está ganhando é o diabo. O diabo está ganhando essa batalha, porque eles acham que eles estão queimando o diabo, que eles estão expulsando o demônio. Então o demônio já começa ali a pregar a palavra, porque o diabo fala o que tem na palavra. Entendeu? Mas os pastores não estão mais falando o que está na palavra. E eu vou mostrar para você. Você vai ver o vídeo onde Satanás, ele profetiza. Ele fala da palavra. E na hora do pastor encerrar, ele fala uma palavra que eu pelo menos não achei. Mas eu sei, se você achar, você vai mandar aqui para mim, né, pra gente tirar essa dúvida. Eu quero que você abra em Efésios 4:27, né? Porque infelizmente a gente está vivendo uns dias muito estranhos, né? O nosso Senhor Jesus, ele não pode mais se tardar. Deus Todo-Poderoso tem que ter misericórdia de nós e enviar Jesus Cristo, porque a palavra está sendo tirada. Satanás, ele está ganhando território, e a palavra diz assim, ó: as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Não prevalecem sobre a igreja. Porque quando Jesus dá a chave para Pedro, né, da igreja, ele diz, ó: e as portas do inferno não prevalecerão. Mas Jesus não disse que não se igualaria, né? Ele disse que não vai prevalecer. Mas o que está acontecendo hoje é muito estranho. Tá difícil de se pregar a palavra. Tá difícil porque ninguém mais quer saber. Hoje estava conversando com um pastor e ele deixou claro que as pessoas, elas vêm para a igreja para receber a bênção e saem fora. Ele não quer mais, ele não quer Deus. Ninguém quer Deus. É muito difícil. Então eu peço para você, você que quer Deus, ainda que você que luta para preservar a palavra de Deus no seu coração, começa a mandar pergunta, manda vídeos, faz pergunta, manda um vídeo que você tem curiosidade, manda um vídeo, se você não tem coragem de chegar no seu pastor, naquele obreiro, naquele membro que está desagradando a Deus através da palavra, distorcendo a palavra, se você não tem coragem, né? Manda o vídeo pra gente, manda a pergunta que você quer, a gente vai fazer um vídeo baseado na sua pergunta, nós vamos fazer uma pregação aqui, eu não sei se vai demorar um vídeo, 2 ou 3, porque, né, a gente faz sempre até uns 45 minutos, mas a gente vai tirar toda a dúvida e você manda ele ver, para ele ver que ele está no caminho errado, né? Efésios 4:27 diz aqui, ó. Efésios 4:27. Vamos ler, acompanha aí. Não deis lugar ao diabo. Então, você vê que é uma palavra muito rápida, mas ela deixa claro que não é pra gente dar lugar pro diabo na nossa vida. Então, hoje em dia se dá, estão se dando um altar. Entendeu? Como que a gente vai acreditar que aquele diabo, ele está ali no altar falando a verdade, sendo que Jesus, ele disse que ele não há verdade nele.
Entendeu? Não há verdade. Depois eu vou ler mais pra frente. Então aqui você viu, não é para dar lugar pro diabo. Mais atrás a gente leu lá em Atos que ele veio para perturbar os caminhos retos. Ele não vai cessar. Então você vê que ele derrubou lá Adão e Eva lá no começo. Mas até hoje ele vem para perturbar. Ele vem para destruir. Ele vem para mentir, para enganar as nações. Então a gente, que é a igreja de Cristo, estamos aceitando. Você pode ver que quando ele vai profetizar, que eu vou mostrar o vídeo já já. Quando ele vai profetizar a palavra, o povo fica indignado. Fica ali, mas eles estavam ouvindo Satanás. Quer dizer, enquanto as coisas estavam favoráveis para a igreja, enquanto as coisas estavam bem, estava engraçado. Mas na hora que ele falou, não é assim. Sobre o inferno para eles. Então tá. Vamos ler aí. Marcos 1:34. Aí eu vou mostrar o vídeo para vocês. Então eu quero estender um pouquinho a palavra, porque é muito sério. Entendeu? É muito sério, muito sério. Eu vi esse vídeo aí, eu achei muito estranho, porque não é para dar lugar pro diabo. Não é para dar lugar pro diabo, que é aquele que não vai cessar E outra coisa, Jesus ele disse assim, ó: aquele que não é contra nós é por nós. E as igrejas hoje estão se atacando. Quem está pregando é o diabo. Então vamos lá, Atos 1:34. Aí você pode estar vendo o vídeo pela primeira vez e você fala, nossa, não é possível que isso está acontecendo. Está acontecendo sim. Nas igrejas, Satanás tem ganhado um território muito grande. Por quê? Porque as igrejas elas ficam o quê? Se matando umas com as outras. Elas ficam aí se matando. Elas ficam aí se... você tá errado, eu tô certo. E aí o que acontece? Quem é que ganha com isso? O diabo. Vamos lá. Marcos 1:34. Evangelho de Marcos. Jesus foi para um lugar e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conheciam. Então, olha só como é que é grave essa palavra. Olha só, eu não sei que igreja você frequenta. A gente vai mostrar o vídeo de uma. Não tem jeito, a gente tem que mostrar o vídeo de alguma. Então veja bem que Jesus ele não deixava o diabo falar, porque ele já conhecia. O que será que o diabo ia falar? O que será que o diabo ele ia colocar ali no coração daquelas pessoas que estavam vendo milagres, curas, maravilhas? Porque hoje não se vê. Vê o diabo manifestar, falar mal de uma igreja, falar mal da outra, porque tem de vários vídeos. A gente pegou uma aqui porque foi a mais interessante, onde o diabo ele chegou até a pregar. Então você vê que as igrejas, elas estão dando lugar para o diabo, desobedecendo a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, que diz que não para dar lugar para o diabo. Jesus falou também que ele não deixava os demônios falar, porque já os conheciam. E a Bíblia diz o que? O apóstolo diz, sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Então, ou seja, não estão mais imitando apóstolos, não estão mais querendo imitar Cristo, estão deixando o diabo falar, pregar, profetizar, e o povo dá muito mais valor para o diabo do que para a voz de Deus. Ele tem muito mais medo do diabo do que de Deus. Entendeu? Eu estou dizendo para você ter medo de Deus, mas temer a Deus, que é a mesma coisa, né? Talvez se você ver a palavra temer é mais bonita, mas Jesus ele diz que não é para temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo ainda tem poder de lançar no inferno. Então, a gente tem que ver o seguinte, para quem que a gente está dando valor? O Deus Todo-Poderoso de Israel, né? Ou para o diabo falando, pregando? Então a gente vai ver um vídeo agora, né? Eu quero que você preste muita atenção, e a gente vai interrompendo, claro, porque essa é a ideia da nossa página, é interromper o vídeo. Para quê? Para que a gente analisa. Mas ele veio para matar, roubar e destruir. Enganador, ele é um enganador. Entendeu? Então, o que será que está acontecendo? Por que será que as igrejas estão sendo dominadas por esse espírito que rouba os fiéis? Então eu quero que você preste atenção nesse vídeo aí, e a gente já vai colocando a palavra de Deus logo em seguida. Preste atenção no que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Solta. Quem é você? Quem é você?
Como é que você tirou ela? Hein? Responde logo, rápido. Como é que você tirou ela? Enganando ela. Como? Levando ela pra outra igreja. Qual igreja? Qual igreja? Mundial. Ah, é? Que coisa! O que você botou na cabeça dela? Água. De quem? Hein? Agora me diga uma coisa. E ela ficou lá quanto tempo lá? Não aguentou. Por quê? Por que ela não aguentou ficar lá? Na igreja. Viu que era enganação. Hein? Enganação. E lá era enganação? Ela viu. É? Que tipo de enganação? Não tem um monte de milagre lá? Você notou? A Bíblia diz claramente que não é para dar lugar para o diabo. Você pode observar qual Jesus, ele disse assim, olha, não deixava os demônios falar, porque já os conhecia. E você pode olhar o que o pastor que está nessa gravação, ele insiste, né? Quando ele vê que o demônio está falando sobre uma igreja, que lá é enganação. Por quê? Mas ele é enganador, né? Eu não estou aqui defendendo a igreja, gente. Eu quero que todo mundo pare para pensar o que está acontecendo com a palavra de Deus. Ele diz, não é para dar lugar para o diabo. Não é para dar lugar para o diabo. E aí ele começa ali a entrevistar o demônio como se ele fosse um ator muito famoso que fez um filme. Não é verdade? E o que está acontecendo com as igrejas? O que será que está acontecendo? Vamos orar. Vamos abrir os nossos olhos, porque Cristo diz, desperta tu que dormes. Porque às vezes você está numa igreja, você não está chegando, orando ou querendo. Aquele que tem sede, venha e tome de graça. Então vamos supor, Deus ele disse que aqueles que têm que ter sede pela palavra. Então vamos supor, Jesus, às vezes a gente está aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa, eu estou indo para a igreja, qualquer coisa, tanto faz. E olha, gente, eu vou falar para você uma coisa, tanto faz. Então vá para a macumba. Nós estamos buscando aqui o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o dono dos céus e da terra, e que é o dono do ouro e da prata, que criou tudo e todos. E aí a gente começa a agir na obra, sem seguir a palavra de Deus. Vocês prestaram atenção? Aí você começa a entrevistar ele como se ele fosse o dono da verdade. E tá normal. As pessoas estão ali, as pessoas estão dando ouvido, as pessoas estão gravando, jogando na internet, e muita gente, você viu o que o diabo falou? Você viu o que o diabo falou? Ah, enganador. Por que o diabo não falou para ninguém ir pro centro de macumba? Por que o diabo não falou para ninguém? Você tá entendendo o que eu quero dizer para você? Eu não estou defendendo a igreja, mas eu estou dizendo para você que existe um lugar onde Satanás já presta culto. Que é nos centros. Onde ele se manifesta, ele ali manifesta aí, né, usando aquelas pessoas no centro. E ele diz que não é para ir lá. Né? Verdade. Vamos voltar. Então aí, você pode analisar. Não dê lugar para o diabo. Jesus não deixava Satanás falar porque ele já os conhecia. E olha a entrevista. Né? Vamos lá, vamos voltar aí. Eu vou interrompendo. A palavra diz, não é para dar lugar para o diabo. E ele está dando muito mais do que lugar. Está deixando ele entrevistar ele como se... Porque a pessoa que é de Deus, ela fala, usa a palavra, o povo já escuta a voz de Deus. Ali não, parece que tem que dar um poder para o diabo falar, para todo mundo crer. Será que nós não cremos mais? Será que a gente não pode crer mais na palavra sem que o diabo tenha que falar? Onde está o nosso temor a Deus? Será que precisa o diabo manifestar para mim me converter? Para você se converter?
Será que o diabo tem que se manifestar para a gente se converter? Para todo o povo se converter? Será que é isso? Será que Deus quer isso? Não dê lugar para o diabo. Jesus não deixava o diabo falar porque já os conhecia. Você que é de Deus, você tem que saber quando há uma atuação maligna. Você tem que saber se o diabo pode ou não destruir a tua igreja. Conheço amigos pastores. Conheço pessoas que são pastores, pessoas que são membros, pessoas que fazem reunião. Conheço. Vai ver nesse vídeo. Não dê lugar para o diabo se manifestar. Expulsa. Em meu nome expulsarão demônios. Curarão enfermos. Falarão novas línguas. Ele não disse em meu nome seremos repórteres do diabo. Vamos voltar aí. Porque, gente, são almas. Nós somos almas. Existem muitas almas que estão indo no caminho do engano. E não estão abrindo os olhos. Abre os olhos, gente. Você que... Fala para alguém ver esse vídeo. Para abrir os olhos, não pode ficar mais nessa situação. Nós não podemos mais comer qualquer coisa. Aceitar qualquer coisa. Deus, Ele quer um povo que seja voltado para Ele, que não tenha que ouvir o diabo para poder se voltar para Deus, tem que ouvir a voz de Deus. Vamos lá, a gente vai ver mais um pedaço. Não é a mão de Deus que está lá? Segurando lá aquela... Hã? Aqui a mão. Oh, não fala uma coisa dessa, demônio. Hein? Da mesma forma que eu dou, eu tiro. O que é essa mão aqui? Hein? São as almas. O que representa essa mão aqui? O que representa essa mão aqui lá? Almas. Mas lá tá dizendo que é a mão de Deus que tá lá, que o milagre e tal, aquela coisa toda. Hã? Daqui eu tirei ele. Foi eu que tirei ele daqui. E hoje engano ele. Ele já foi servo. Engano ele. Iludindo. E os milagres? Sou eu. Da mesma forma que eu dou, com a outra eu tiro. Você tá ouvindo, pessoal? Ou não? Você tá ouvindo ou não? Então, a gente interrompeu mais um pouquinho porque você viu aí frisando. Vocês estão ouvindo, pessoal? Então quer dizer, temos que ouvir a voz do diabo. Temos que ser levados a ouvir a voz do diabo. Então as pessoas não estão parando para pensar. As pessoas não estão mais raciocinando direito. O povo está sendo levado a ouvir a voz do diabo. Antes eu ouvia a voz de Deus, agora está sendo levado a ouvir a voz do diabo. Vocês estão ouvindo, pessoal? Você viu o vídeo? Estão ouvindo, pessoal? Quer dizer, na hora que o diabo fez assim, ó, e disse aqui, o povo deu risada. Mas a palavra diz que é para chorar com os que choram e rir com os que riem. Ou seja, um monte de gente, foi dito aí pelo diabo, você escutou. Um monte de gente foi declarado que estava na mão de Satanás e o povo rindo. Então você vê que as almas ninguém está mais aí para nada. Não viu uma oração? Vamos quebrar essa maldição. Vamos orar para essas almas sair de lá da mão daquele de Satanás. Então é uma igreja, e é uma igreja, aí tem gente que busca a Deus. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, mas eu estou dizendo para vocês, presta atenção o que está acontecendo com a palavra de Deus. Então,
O povo riu, certo? Porque lá está com Satanás. Mas você vai ver mais pra frente. O que ele vai dizer? Até agora tava bom. Até agora tá bom. O diabo tá dizendo que lá o diabo. Eles estão aqui na minha mão. E não viu uma repreensão sobre isso. Né? E chorar com os que choram, rir com os que riem. Vamos lá. O diabo disse que lá é dele. E o povo está na mão dele. Mas aqui Jesus diz assim, ó. Vamos lá. João 8. 44. O 44, 8:44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, que foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Então Jesus Cristo disse que não há verdade no diabo quando ele profere mentira. Então veja bem, não há verdade nele. Não tem como manifestar um demônio e ele falar coisas e se acreditar, porque não há verdade nele. Está escrito na palavra de Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo está sendo levado a acreditar no diabo. Jesus disse que não há verdade nele. Não há verdade no diabo. Não adianta. A Bíblia está aqui. É palavra, gente. É palavra. Então, veja bem. Se não há verdade no diabo, o que o povo está fazendo a ver no diabo? Vamos lá. A gente vai ver mais o vídeo. E a gente vai falando da palavra. Agora vai escutando o diabo. E no fim da pregação, da palavra, do vídeo que nós estamos postando aqui, nós vamos dizer o que acontece com aqueles que ouvem o diabo. Tá bom? Vamos ver mais um pouco. Quer dizer então que você que tirou ele daqui? Foi. Enganei o coração dele. Ele me deu uma brecha. Na palavra do Senhor disse, não disse? O quê? Eu interrompi agora porque é agora que o diabo vai pregar. Você percebeu que ele falou que ia pregar e ainda passou e disse o quê? Dando lugar para o diabo, não obedecendo a voz de Jesus Cristo, que disse que não deixava eles falarem, porque os conhecia, ouvindo-se interessado por a palavra que Jesus acabou de falar aqui na palavra. Não há verdade nele. Agora vai pregar, vamos lá, vamos ver. Que haverá falsos profetas. Tá vendo? Realmente está escrito, não está escrito? Ou não? E essa mão aí é tua? Aquela mão é tua? Segurando o mundo, que é o meu mundo. Da mesma forma que vocês têm o mundo do seu Deus, eu tenho o meu mundo. Tá lá. Esse mundo dele aí é o que as almas que você quer. Que sai daqui e vai pra lá. É? Obreiros, o que mais? Pastores, membros, bispos, jovens. Qual é o atrativo que você faz para eles saírem daqui para ir para lá? O ser humano. O ser humano tem um defeito. Só pensa no bem-estar deles. Esquece da alma. Só quer bem a nós. Coisas materiais. Benefícios materiais. Milagres. Curas, tudo eu dou, mas lá pra frente eu tiro. Eu dou o que eles pedem, só isso. E eu pego o que eu quero,
alma. Vocês estão ouvindo, obreiros? Vocês estão ouvindo, membros? Estão ouvindo? E qual é o futuro disso aí? Bem, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ele perguntou 3 vezes, vocês estão ouvindo? Então o diabo é ele que vai determinar onde você deve ir. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Qual que é o futuro disso aí? O pastor não declarou, olha o futuro para a igreja. Está dizendo para o diabo qual que é o futuro. Então, já você vai ver o que? Só está faltando o diabo pedir oferta e cantar fogo no diabo da cabeça aos pés. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil nas igrejas. Não é só essa igreja. Então, você tem que ver o que está acontecendo é o seguinte. O diabo ele tem conseguido um lugar de destaque na igreja, que é o altar. E o microfone, né? Destaque. É como se fosse uma atração. Não tem atração? Chegar ali, todo mundo quer ver, todo mundo quer ver. Imagina se você chegar uma atração, né? Um elefante falar. Todo mundo vai querer. O elefante falou, o que foi que ele falou? Então Jesus ele não deixava, dava lugar pro diabo. Teve vez que o espírito, que ele perguntou pro espírito o que era legião? Tem. Mas está sendo muito privilégio, né? Muito assim, é como se nossa, feitos do diabo, quer dizer, se você chamar na igreja alguém que tem um testemunho para dar, não aparece ninguém. Agora fica, sei lá quanto tempo tem esse vídeo aí, mas é uma entrevista muito grande com o diabo. Veja bem, o que eu vou ler para vocês, quero que vocês acompanhem em casa, 2 aos Coríntios 11, versículo 2, 3 e 4. Veja bem. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Essa é a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão ou sofrereis. Então você vê que a palavra de Deus aqui, 2 Coríntios 11, versículo 2, 3 e 4, se você receber um outro Espírito, um outro Jesus, um outro Evangelho, vão sofrer. Então o futuro aí, nesse vídeo que o diabo vai dizer, não é nada comparado ao que Deus vai fazer. Se você ficar ouvindo o diabo, se vocês continuarem ouvindo a voz de Satanás, o castigo que vem da mão do Senhor é muito pior. Ele disse que eu fui ungido para pregar boas novas, mas também diz lá o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. Então se você ficar ouvindo Satanás, é sério. É sério isso. Sabe? Vamos imaginar. Para que Satanás disputava o corpo de Moisés? Porque ele é um coveiro e quer enterrar o corpo de Moisés? E ele fica lutando com o anjo? Não, vou enterrar ele no meu cemitério? Não. O Satanás ele disputava o corpo de Moisés porque sabia o quê? Que se ele se apoderasse do corpo de Moisés, ele desviava o povo de Deus inteiro. Então Deus escondeu o corpo. Então, gente, para pensar. Onde você está buscando Cristo? Que evangelho você tem que recebido? Que Cristo você tem recebido? Que Espírito você tem recebido? Será que você não está há muito tempo ouvindo a voz de Satanás? A voz do diabo, dos demônios? É verdade isso aí que está acontecendo. Não estou dizendo que é mentira, não. É verdade, porque se você acredita em Deus, você acredita em Deus?
Porque você chega e fala assim, ah, demônio não existe. Então você não acredita em Deus? Quem criou o diabo foi Deus? Então você não acredita em Jesus Cristo? Quem expulsava demônio era Jesus Cristo? Mas agora o povo está ouvindo o diabo. Vamos lá. Qual é o fim disso aí? No inferno. Junto comigo, ranger de dentes. Se vocês pudessem ver a gente, você ia ver o desespero que é lá. Vocês não têm noção do que estão esperando vocês. Então, você pode notar que na hora que o diabo falou o que está esperando vocês, ele profetizou todas aquelas pessoas no inferno. Ele não disse aquela igreja. Vocês notaram? A gente vai repetir o vídeo e você vai notar que ele disse assim, o que espero por vocês. Mas aí a igreja até agora estava concordando da outra igreja do diabo. Só que na hora que o diabo falou que era eles já discordaram. Então você está vendo? A igreja tem que se unir. É muito sério, gente. O diabo está enganando e as pessoas estão dando ouvido pro diabo. E depois que vem a ira de Deus, não tem mais como reclamar. Vou repetir para vocês verem e você em segmento aí. Vocês não têm noção do que estão esperando vocês. Tá aí. Tire suas conclusões. Ah, eu não acredito. O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Não posso fazer nada. Não acredito. O que eu posso fazer? Ah, o diabo é mentiroso. Diante da autoridade constituída por Deus, ele não pode mentir, não. Porque Jesus está ali conosco. Ele não pode mentir. Bem, gente, onde está escrito que diante de uma autoridade constituída por Deus, o diabo não pode mentir? Onde que está essa... Você, por favor, se eu posso estar falando besteira aqui. Eu procurei. Claro que eu não conheço toda a palavra. Eu procurei. Claro que para mim vir aqui, eu dei uma procurada na palavra. Onde está escrito isso? Onde está escrito que você tem que tirar suas... Pera aí, gente, você não tem que tirar conclusão nenhuma. Você tem que estar de olho na palavra. O diabo é para matar, roubar e destruir, enganar as nações. Então eu vou dizer para você o seguinte, você não pode ser levado a acreditar no diabo. Você não pode ser levado a acreditar em outra coisa que não seja Deus, a palavra de Deus. Eu vou ler aqui Apocalipse, eu queria que vocês acompanhassem para a gente finalizar. Apocalipse 12, 9. Vamos lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pronto, uma palavra. Certo? Que enganava. Então, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que alimento você tem comido na igreja? Vamos lá, Apocalipse 16. Apocalipse 16, 13 ao 19. Vamos lá. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E vai diante dos grandes. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo dizer aqui, o que a palavra de Deus está querendo dizer,
Porque nós montamos o vídeo para você entender o seguinte: você não pode ser levado a acreditar em Satanás. Essa é o objetivo desse vídeo nosso. É para dizer para você que você tem que acreditar em Deus, em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Vamos lá, mais uma vez aqui, Apocalipse 20, do 9 ao 10. E subiram sobre a largura de terra e cercaram o arraial dos anjos e toda a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Viu o fim? Aquele fim que o pastor perguntou para o diabo, qual que é o fim disso? É o fim, Deus destruindo. Será que é isso que você quer para você? Esse é o fim que você quer para você? Você não pode ser levado por palavras de engano. O diabo enganou a Eva para depois ela enganar Adão. Então Satanás ele está falando na igreja e a gente tem que dar ouvido. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo, gente? Acredita no que quiser. O diabo não pode mentir para uma autoridade constituída por Deus. Mas onde está escrito isso? Porque Jesus está lá. Foi o que foi dito aí no vídeo. Jesus está lá. Então você está pregando qualquer coisa. Está fazendo com que a gente acredite em qualquer coisa. E Deus não é qualquer coisa. Olha aqui, vamos lá. Vamos lá, ler, abre sua Bíblia de novo lá em João. João 8:44. Eu peço que você mande esse vídeo para alguém que você sabe, que está ouvindo demais a voz do diabo. O diabo ele veio para enganar as nações. Eu peço, porque sei que Deus está nesse negócio. Olha, presta atenção. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade no diabo. Não há. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, gente, olha, eu vou terminando por aqui. E sei que você vai meditar na palavra. Tudo que nós falamos está na Bíblia. Está na Bíblia, está na Bíblia. Você pode. Eu quero que você se pergunte a você mesmo onde está escrito. Porque é o que interessa, é o que vai salvar você no dia do arrebatamento. É o que vai salvar você se um dia você ficar no arrebatamento, porque você vai sofrer aqui na terra. Então eu quero que você entenda o seguinte: tudo que sair da minha boca, que sair da boca de um pastor, que sair da boca de alguém que está falando de Deus, tem que estar escrito em algum lugar na Bíblia. Porque se não tiver, não vai trazer proveito nenhum para a sua vida. Vai te levar de mal a pior. Eu estou aqui para dizer para você que ele manifesta, que ele está aí acabando com a vida das pessoas. Mas não pode dar lugar para o diabo, ouvir o diabo, ficar entrevistando o diabo. E ainda querer que o povo escute o diabo. Porque ele veio para enganar. Se você está disposto a ser enganado, se você está disposto a chegar no fim, onde diz lá em Apocalipse, onde eu li quase agora, Apocalipse 20, do 9 ao 10, se você está disposto até aquele fim que o fogo de Deus vai consumir tudo, e vão ser lançados no lago de fogo, uma tormenta eterna, você continua ouvindo o diabo. Continue ouvindo ele, tudo que ele tem para falar para você. E eu digo para você assim, ó, Jesus disse aqui, ó, para encerrar. Jesus disse assim, ó: aquele que não é contra nós é por nós. E eu digo para você assim, vou pôr um trechinho e você pergunta para você mesmo. Se você conhece qualquer pastor de qualquer igreja, diz onde está escrito. Se você mostrar para mim a palavra que está escrito, eu li aqui o que Jesus falou. Não há verdade no diabo. Não há verdade. Então se você mandar uma outra palavra, eu vou retirar o que eu estou dizendo aqui. Onde está escrito? Eu agradeço a oportunidade. E agradeço por você estar vendo esse vídeo. Mande suas perguntas, mande seus vídeos e a gente vai comentar aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O que eu posso fazer? O diabo é mentiroso. Diante da autoridade constituída por Deus, ele não pode mentir, não. Porque Jesus está ali conosco. Ele não pode mentir.